mais um episódio do Luxologia, o podcast onde a gente desmistifica o mercado de luxo no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai falar sobre um universo de eventos. Como é que o universo, né, de eventos dentro do luxo é no Brasil? Como é que isso acontece? Como é que as coisas são proporcionadas e como é que o público lida com isso? E para isso, eu trouxe assim uma super convidada, Ana Curi, fundadora da Casa Criativa, que é uma agência de eventos assim que é o sinônimo, né, de exclusividade, de inovação, de muita coisa criativa que ela vai explicar aqui pra gente. E esse papo tenho certeza que vai mudar a sua visão do que é um evento de luxo, um evento de alto nível. Ana, um grande prazer de ter você aqui no Luxologia. Muito obrigada pela sua presença. Eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho pra gente aí como é que foi a sua trajetória até você chegar nesse nível de eventos que você faz. Vamos lá, em primeiro lugar, muito obrigada. Estou felicíssima de estar aqui. Que bom. Eu vim do mercado de revistas. Então, eu com 17 anos, eu tinha certeza que eu queria trabalhar. Fui fazer vestibular da FAAP com a cabeça de que eu não ia passar, porque eu não queria mais estudar. E eu tinha muita certeza que eu queria trabalhar com moda. Tá. Naquela época, a gente tinha a revista Capricho, que se inspirava nas revistas japonesas. Ah, era japonesa? Japonesas. Eu lembro que no meu primeiro mês de estágio na Capricho, eu cheguei na redação, existia uma estante como essa, onde tinham revistas numeradas, que eram revistas japonesas, que você vê ao contrário, a revista japonesa, do fim para o começo. E eu lembro que, assim, só as editoras olhavam, depois só as produtoras olhavam e chegavam nas estagiárias, nas assistentes, depois de tempão. Porque era um luxo ver aquela revista, porque era pura tendência. Depois de Capricho, que era um luxo dentro daquele segmento, porque era uma revista que dava muita tendência, porque ela tinha muito dinheiro, então a gente tinha muita pesquisa fora. Eu passei por uma revista que não era de luxo, que era Manequim, mas que foi um aprendizado para mim. Em relação à impecabilidade de imagem. Por quê? Outro dia mesmo eu dei uma entrevista, eu falei sobre isso. Eu aprendi a ter imagens incríveis na Manequim, que era o lugar que menos me pedia isso. Por quê? Porque a gente queria fazer matérias que fossem maravilhosas, que as mulheres pudessem ter acesso àquela moda, só que com roupas incríveis. Então, o luxo de aprender a convencer alguém foi lá, porque eu convenci o Reinaldo Lourenço a me deixar fotografar para Manequim. Então, eu acho que tem uma história de aprender na Editora Abril muito a entender a arte de você transformar uma página de revista numa imagem que a pessoa se inspire. Num sonho, né? Uma inspiração. Isso. Né? Não importa se a revista custa 10, 15, sem se ela tem 1 milhão, 100 mil ou 10 mil pessoas olhando. É uma obrigação você fazer aquela página que custa tão caro ser um objeto inspiracional. Logo depois eu fui para a Cláudia, que era a revista, sem dúvida nenhuma, a mais rica do grupo. A gente tinha ali todas as marcas querendo. Naquela época, e é muito importante falar isso, ontem eu assisti uma palestra do Turfi, ele citou isso. Os shoppings, o primeiro andar do shopping Iguatemi não era Vuitton, era Fórum. Sim. Aquela loja hoje da lateral que hoje é, se não me engano, não é Celine, enfim, é outra marca internacional, era Iodice.
Do lado esquerdo era Zump. Nossa, gente, você está me trazendo uma nostalgia agora, nesse momento. E não é muito longe. Nós não estamos falando de muito tempo atrás, nós estamos falando de 15 anos atrás. Exatamente. E é muito bacana porque a gente entende como esse mercado mudou. O luxo era ter uma calça nacional jeans que custava uma fortuna. Sim. Era ter Era a calça da Fórum, né? Nossa, era eu ter lembro disso. terno do Tufi do Eck. Era ter uma roupa da Glória Coelho, que era aquele terceiro andar, onde hoje, acho que tem a Cristal, eu não sei se eu posso falar marcas, mas acabei de falar um monte. Mas enfim, esses eram os objetos de desejo. Uhum. E para nós, nas revistas, os objetos de desejo também era ter em primeira mão uma roupa da Valquíria Spinelli, que era uma, assim, coisa, assim. Você pegava um terno, um overcoat da Valquíria e você tinha um peso, pluma. Era um casacão, só que ele pesava uma camiseta, porque era tudo italiano, tudo chiquérrimo, tudo no artesanato. Quando as coleções eram feitas, eram lições para nós, porque a gente ia, os jornalistas iam em primeira mão até o showroom. Acompanhar. Ai, que delícia isso. Esses estilistas apresentavam as coleções para a gente. Então, assim, eu nunca mais vou esquecer um café da manhã que teve na Wicklow. Tá. Uhum. E ela foi contar pra gente. Era uma coleção toda mescla e preto. E ela foi explicar pra gente os tons de mesclas e os fios. Eu nunca aprendi tanto. Foi maravilhoso, a roupa era impecável. Aí ela chamou todas as costureiras, a gente conversou com eles. Então era uma moda no Brasil que tinha uma impecabilidade mesmo, porque era muito caro, porque eram poucos e bons e tal. Então, em Cláudia, eu tive essa possibilidade de chegar nesse luxo da moda, que naquela época eram as marcas brasileiras. E aí começou-se a São Paulo Fashion Week, começaram a Daslu, que era um... Eu sou muito fã de Daslu. Eu trabalhei na Daslu. Você não tá falando sério. É assim, amor, eu vou te dizer, um lugar que você chegava há 25, 30 anos atrás e você tinha um cappuccino, uma bolachinha, uma água e aquelas meninas todas arrumadinhas, sorrindo, trabalhando, as meninas que serviam um café. Aquilo era um ambiente onde as pessoas estavam felizes, servindo. Isso é um luxo. Isso é um luxo. Isso é um luxo. Eu lembro uma vez que uma marca... A gente, sei lá, quando você é jornalista de moda, e eu não era de profissão, eu era da área de produção. Você tem muita proximidade com os donos de marca. Sim, claro. E eu lembro que uma mulher que era do mercado de moda tinha acabado de lançar uma marca, era uma marca objeto de desejo, porque era uma marca pequenininha, que só tinha roupa incrível, milionária. E eu lembro que ela me falava, Ana, me conta, porque você dá muito conselho, né? Porque eles acham as produtoras as pessoas mais... Ana, e que não, e são pessoas criativas também, claro, né? Que você tem muito essa criatividade, antes exatamente. E tal. Bom, e aí eu lembro dela me perguntar, chamava a Márcia, eu lembro dela me perguntar assim, Ana, o que você acha que eu podia fazer? E eu falei para ela, falta hospitalidade. Olha, isso tem 30 anos. Nossa, você é genial. Aí ela falou, como assim? Eu falei, você já foi na Daslu? Ela falou, aquela loja que o povo se veste de calcinha e sutiã, os provadores para lá e para cá pela loja que não pode entrar homem. Eu falei, você já foi? Você tem que ir. Porque você é recebido com cappuccino, com bolachinha na loja e vende? Não. Ela achava um absurdo você servir antes de vender. Tão básica, foi né? Daslu que começou com isso. Não sabia que foi a Daslu. Foi, imagina. Porque quando eu trabalhei na Daslu não na casa. Eu trabalhei na Daslu quando eu já era no prédio onde é o JK hoje, né? Enfim, então já era
shopping praticamente já, né? Mas a casa tinha mais essa... Mas muito. Né? A outra também tinha. Mas aí tinha aquele bar, aí tinha um restaurante, aquele pão. Gente, não tinha. Porque assim... E os eventos que tinham lá? A gente já vai chegar nos eventos. Para mim, Ana, o maior evento que existe é o receber. A maior prova de que você faz bem qualquer tipo de carinho é quando você recebe. Na sua casa, na sua empresa e etc. Ixi, então a gente vai ficar aqui até amanhã, porque eu estou fazendo mestrado em hospitalidade. Amor, eu sou apaixonada por isso. Eu descobri um mundo à parte. É um mundo à parte. Porque eu conheço hotéis que são deste tamanho. Mas que recebem impecavelmente. Pode cobrar o que quiser. Porque a pessoa sai de lá com o coração quentinho. Então, o que a Daslu fez por aquela mulherada foi... Vem cá, que aqui é a casa de vocês. Eu vou saber qual é a sua roupa. Então, tinha gente que chegava lá. A gente, como produtora, ficava um tempo fazendo produção. Você escuta muito. A gente chegava lá, você via as vendedoras. Eu conheço várias que saíram de lá e contam histórias engraçadíssimas. Várias que saíam, que chegavam lá. E as meninas vendedoras sabiam o nome. Dona Marta, como vai? Tudo bem? A senhora não sabe. Chegou um casaco de couro, que é a sua cara. E a mulher levava o casaco de couro em 3 cores. Por quê? Porque era realmente a cara dela. É o que a gente fala hoje. É o conhecimento profundo do seu cliente. Isso, meu amor, não é um número. Isso não é um dado. Porque é muito importante ter dado. O mundo vai ser regido pelos dados. Mas se você não tiver um pouco de proximidade com esse dado, se você não usar aquele dado pela hospitalidade, amor, esqueça. A humanização, né? Eu acho que isso falta muito. Acho que o luxo faz isso muito bem, né? Mas falta muito, porque assim, às vezes as pessoas falam assim, você precisa, né? O CRM, o Customer Relationship Management, ele é um dado. Mas como é que você pega aquele dado e você, como vendedor ou como um profissional, você conhece profundamente o seu cliente. Você prevê o que aquele cliente vai... Né? Você devia ter vivido isso, né? Assim, aquilo, nossa, você bate o olho naquilo e você fala assim, aquilo tem a cara da fulana, sabe? Nossa, eu preciso falar para ela, nossa, aquilo chegou, é a sua cara. É um outro nível, né? É um outro approach com o seu cliente, com o seu... Eu acho que a gente, acho que nesse mercado, quando eu dou aula, a gente fala muito sobre isso, que assim, as coisas ficaram um pouco mecanizadas por causa da tecnologia e etc. E a gente sente uma necessidade que eu acho que o mercado de luxo está melhorando também, foi e voltou e está vindo de novo nessa pegada, que é realmente que você falou do quentinho, sabe? De trazer isso, porque... Eu acho que chegou, às vezes, num nível muito dados, informação e talvez superficial, e aí começou a perder a grande coisa que o mercado de luxo tem, que é esse autoconhecimento. Essa coisa que você falou, que vem do artesanato, que vem do autoconhecimento, que vem de relação entre pessoas. E entre marca e pessoas. Exatamente. Se a marca não tiver, se você não tiver um gerente que seja acolhedor, a equipe não vai ser. E aí, se você não acolhe com elegância, aí vem o luxo, porque você tem que saber os limites disso tudo, também não dá certo. Então, tem tantas nuances, mas eu vou te falar, eu vou até completar, que eu acho que a parte da tecnologia, do CRM, etc., foi necessário chegar nesse ponto tão duro para poder flexibilizar, porque eu acho que tudo são... É um ciclo. Todos os movimentos são cíclicos. Então, eu acho que o que é preciso agora? As marcas precisam pegar esses dados todos e fazer esses dados ficarem quentinhos. Eu acho que é um grande desafio. Acho que o grande desafio de hoje em dia tá bom, a gente tem informação como nunca se teve antes. E aí, o que você vai fazer? E o que você vai fazer com isso? Como você só quer vender? Você só quer ganhar com isso? Exatamente. Porque não adianta você ligar e mandar, você quer me matar?
Manda no meu WhatsApp. Oi, Ana, tudo bem? Aqui é a fulana da marca tal. Ana, nós vamos ter um almoço que é a sua cara. Eu respondo na hora para ela, amor. Não é. Não é. Infelizmente, não consigo ir e vou te fazer um pedido. Não me manda o WhatsApp dessa maneira, porque assim, você não me pega. Exatamente. Agora eu tô sendo mais direta. Antes eu só respondia que eu não podia ir. Por quê? Porque para mim, ela mandou o mesmo texto que ela Que ela mandou mandou para mais 1000 sei lá, pessoas. 1000 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas. Sim, Não, sim. se você acha que aquela pessoa cabe naquela festa, naquela coleção, você tem que mandar para ela se você tem essa intimidade, se você realmente tem esse sentimento legítimo. É. E eu acho que é tão difícil isso no luxo, porque é o que você falou, tem o limite da coisa, né? E eu acho que os grandes profissionais do mercado de luxo, eu acho que são as pessoas. E aí eu costumo falar assim: dá para melhorar? Dá para melhorar, mas acho que a pessoa nasce com esse feeling. Ah, eu acho. Que é a pessoa que ela sabe até onde ela pode ir para não ultrapassar o limite da amizade. E tem né? treinamento para isso, E tem né? treinamento para isso, mas saber realmente conhecer a pessoa no detalhe. E eu acho isso que tem, como você falou de hotelaria, por exemplo, acho que as lojas que às vezes têm mais proximidade têm isso mais fácil, mas a hotelaria, eu já peguei alguns casos estudando agora e tudo mais, assim, e situações que eu já vivi, de que as pessoas têm uma sensibilidade tão grande que em, sei lá, algumas horas que você tá num hotel, como você falou, mais boutique, mas você já saca como que é o casal, como é que é a coisa, e vai ali no cirúrgico. Nome. Eu fiquei no Rosewood outro dia, que a gente teve Fashion Week and Kids. Uhum. Se eu te contar que eu entrei no café da manhã, era um evento que estava me dando muito trabalho, foi um evento que mudou de última hora, eu estava, sabe, com a cabeça... Sabe quando você está com a cabeça completamente avoada? Uhum. Eu entrei para o café da manhã, a menina falou, bom dia, dona Ana, como tá? Tudo bem hoje? Eu fiz assim, ó. Eu entrei de novo em mim e falei, gente, é café da manhã. Vou tomar um café da manhã maravilhoso. Falei, eu tô ótima, muito obrigada. Olha isso. Ela me acolheu de um jeito. Eu nunca tinha ficado hospedada lá. Isso é treinamento. Isso é acolhimento. Ela precisava? Não, café da manhã é maravilhoso, hotel maravilhoso, eu estava felicíssima. Sim, sim. Mas é um extra que é muito necessário. Mas eu fugi do nosso assunto, eu estava contando da carreira, olha, louca. Mas assim, só para a gente terminar esse tema aqui, eu acho que aí essa moça soube fazer o que a gente fala que é realmente a hospitalidade. Que ela, apesar do baita treinamento que essa pessoa tem, com certeza, ela soube trazer isso para um calor humano. Porque assim, gente robô é péssimo, né? Péssimo. Péssimo. E a gente sente, né? Eu não sei você, mas eu na hora. Aí eu posso te ajudar? Não, obrigada. Não, obrigada. Se eu precisar, eu te chamo. Exatamente. Agora, a pessoa chegar e falar, olá, como acolhedor, vai? Né? Você quer um café? Uhum. Deixa eu te contar. Você tá procurando alguma coisa especial? É outra história. É outra história. É outra história. É isso. Vamos voltar aqui pro Vamos nosso voltar. papo, então. Aí eu fiz Editora Abril muitos anos. E aí, eu perdi meu pai de um dia para o outro. E aquilo foi muito difícil. Voltar para esse ambiente onde as pessoas... É assim, o ambiente da moda, assim como todo ambiente criativo, ele é um pouco mais superficial. Sim. E aí, aquele momento, não combinava mais aquilo. E aí eu resolvi parar. E aí eu tentei sair, eu tinha uma diretora que era uma querida, Célia Pardi, que me amava, ela foi minha diretora em Capricho e depois em Cláudia. E ela falou, você está muito chateada, dá um tempo, tira férias. Você não tira férias há 2 anos. E eu já estava coordenando toda a equipe era inteira embaixo de mim. E aí eu realmente saí e montei uma consultoria de moda. Só que agora você vai ficar muito impressionada. Por quê? Quando eu saí e montei, não existia essa palavra. Por quê?
Porque o que eu queria mesmo era ir na casa das pessoas e falar para elas, olha, veste isso, compra aquilo, isso vai estar na moda, isso é legal para você, porque era o que as pessoas me perguntavam em todos os jantares que eu ia. Me ajuda, por Eu falei, favor. puta, tem um negócio Tem um negócio aí. E aí eu saí para fazer isso. E as meninas me perguntavam, como chama isso? Eu falei, editora de moda, que era a minha carreira. Sim. E aí elas falavam, Ana, não é uma consultora. Eu falei, não, gente. Uma consultora é uma pessoa que pode ser consultada sobre aquele assunto porque ela tem inúmeras experiências. Eu tenho 26 anos. Eu não sou essa pessoa. 26 anos. Tá. Eu não sou essa pessoa. Aí saiu na Vejinha uma foto minha do lado do mancebo, consultora de moda, consultora de imagem, Ana Cury, é uma nova profissão. Nossa, consultora de imagem já. Você acredita? Naquela época, ninguém falava sobre isso. Isso tem 27 anos. Não, mais, 30 anos. Aí eu fiz isso para pessoas físicas. Tá. Mas aí entrar dentro do guarda-roupa das pessoas e assim, só pessoas que tinham um poder muito alto, até para pensar que aquilo podia ser um produto, para entender. É muito difícil, porque é muita intimidade, né? Aí eu comecei a fazer para empresa, e aí eu fiz H Stern no mundo. Nossa. Foi um dos jobs mais legais que eu fiz na minha vida. A H Stern estava no auge do auge mais auge do que isso. Vendendo o que ela queria e o que ela não queria. E eu lembro a Tipti Simonsen, que era a gerente de marketing, chegou para mim e falou assim, Ana, a gente queria que as nossas vendedoras e que o nosso time soubesse se maquiar, se vestir. E para isso, a gente precisava elaborar um dress code. Vamos fazer? Falei, bora, vamos fazer. E aí, eu comecei a fazer o dress code só. Foi muito legal. Tá. E ali, pensar no luxo de se vestir, no micro e no macro da maquiagem, pensando em cada uma das praças. Foi muito legal. Quando as pessoas receberam isso, elas não entendiam que, olha, agora a empresa quer que vocês se vistam de uma maneira mais sóbria, porque na Dior só se veste cinza. Não dá para você vestir azul turquesa. E aí, você entende, você fazer esse vendedor entender, essa pessoa da consultoria entender que está fazendo, que está recebendo a consultoria, entender que o que ela veste tem que ser coerente com o que ela vende. Com o que ela vende. A persona, naquela época, era porque não existia o uniforme. Eu lembro como se fosse hoje, Roberto Stern virar para mim e falar assim, Ana, você vai ter que ir em todas as lojas. Nós vamos ter que fazer meetings com você e com essas pessoas. Porque era importante você explicar o porquê. Pegar uma por uma Sim. e etc. Sim. Foi muito difícil. Você não pode imaginar a hora que eu falava, olha, gente, agora o dress code é cinza, preto, caramelo e branco. Nossa! Eu lembro que tinha uma senhora no Rio que vendia, tipo, horrores. Ela estava inteirinha de azul turquesa. Maquiagem, sapato, meia, tudo! Maquiagem azul turquesa, ótimo. Mas assim, ela me fuzilou com o olhar. Porque ela vendia muito. Então, mudar padrões de luxo... muito difícil. É muito difícil. Porque o que é luxo para você não é para mim. Eu sou a maior vendedora de H Stern de luxo. E você está vendo me dizer que eu não estou vestida? Adequadamente, né? Porque o luxo para aquela empresa naquele momento era internacionalizar o seu visual, assim como as marcas internacionais, porque eles estavam indo para o mercado internacional. Foi muito difícil. Então, comecei a fazer isso. Nesta hora,
a Editora Abril me chama para voltar como consultora da Cláudia. E aí eu passei aí mais 4, 5 anos fazendo a revista de dentro do meu escritório, que foi um dos maiores luxos que eu já passei na minha vida, porque foi incrível. Voltar a ter aquele papel dentro do meu escritório, fortalecendo a história de que eu queria passar para as mulheres o que era luxo para mim, o que era tendência para mim, de uma maneira mais até cética, né? Porque agora eu era uma empresária. Sim, então eu sabia, eu não fazia mais, porque na moda tem muito isso, né? Você constrói para os pares. Tá. Em toda a área criativa é assim. Você constrói para os pares por conta do ego. E depois você constrói para o cliente. A marca que passa essa fase, e a gente tem as internacionais que são anos-luz na nossa frente. Dão aula sobre isso, né? Porque eles estão preocupados com o quê? Com o cliente. Sim. E não em agradar os seus pares, nem imprensa, etc. Então, você tem aí, ao longo dos anos e da minha carreira, sempre pontos aonde a parte visual é muito importante. Sim. E, neste momento, eu entendo e sou chamada para fazer eventos para o Iguatemi. Nossa, gente, foi assim uma coisa atrás da outra. E nessa época que eu entro para fazer eventos, é para mim um momento mais importante, porque eu me encontrei. Por quê? Porque eu conseguia passar para mais pessoas aquela impecabilidade visual que eu acreditava. Não era só para um grupo de pessoas, para uma empresa. Sim. Então, quando você faz um evento para, pode ser 100, 300, 1000 pessoas, você passa para mais pessoas a imagem daquele cliente, daquele produto, na flor, na água. O luxo tá aí, né? Tá no nos detalhes. No acolhimento, no sorriso da recepcionista, Nossa, no uniforme da recepcionista. Tudo isso faz parte. Só que eu só aprendi isso por conta dos 12 anos da Editora Abril. Por conta das palestras que eu fiz. Por conta de tudo que eu escutei da importância daquela mulher de turquesa. O quanto para ela aquilo era luxo. Sim. E poderia ser, porque era na visão dela o melhor que ela tinha de imagem na frente do espelho e feliz. Então você respeita o luxo do outro, você acolhe o luxo do outro e você recebe com hospitalidade qualquer ser. Mas eu posso te falar, eu acho que você está falando de uma coisa tão importante, é importante mesmo isso que você está falando do acolhimento, porque eu acho que é isso que falta em tudo hoje em dia. Acho que os seus eventos, né, as coisas que você faz, elas são diferenciadas, não só pela criatividade, pelo seu know-how, por tudo mais, mas porque tem esse detalhe do acolhimento. Eu sinto, assim, eu frequento bastante eventos também e tudo mais, e eu sinto que é tão mecanizado, é tão... Eu entendo que o luxo, ele precisa disso, ele tem essa necessidade de você ter os padrões e você, como a gente falou agora, ter o treinamento, ter o padrão, isso, aquilo. Mas, gente... Qual que é o fio? Acolhe. Qual que é a isca? Deixa as pessoas à vontade. Qual que é a isca? Você precisa de... Todo evento você precisa de uma isca. E quando eu falo isca, não é pejorativamente. É um brilho. Você precisa ter um chamariz. Esse chamariz pode ser o lugar. A pessoa quer conhecer aquele lugar. Eu vou fazer um evento semana que vem. É uma construtora. Posso falar, né? Pode Gafisa falar. E Cidade de Matarazzo. Tá. É o primeiro empreendimento fora da cidade de Matarazzo que eles estão assinando. Só que o evento vai ser na cidade de Matarazzo. E aí a ideia é fazer num lugar na cidade de Matarazzo que nunca ninguém foi. Então, isso eu chamo de isca. Esse é o brilho. Essa é a estrela da noite. É você levar as pessoas para um lugar
absolutamente inusitado, só que belíssimo, que é um pavilhão que ainda está em acabamento, que nunca ninguém conheceu, mas que vai virar um negócio fenomenal, poucos e bons, para escutar o porquê que o Alex, da cidade de Matarazzo, resolveu assinar um projeto fora da cidade de Matarazzo, mas naquela área que ele acha incrível. Vou te contar de um outro projeto de alguns anos atrás, que é fenomenal. Carolina Herrera ia lançar um perfume. E a filha, Júnior, vinha. O que nós vamos fazer? Que nós vamos fazer? Na loja do Cidade Jardim, fizemos uma festa que, inclusive, a vitrine deu toda errada. Era o luxo que deu tudo errado, porque tem isso, pra você ir pro lixo é assim. Que deu errado, mas a gente resolveu. E no Rio, foi um dos eventos, um evento pequeno, hein? 41 pessoas, Nossa, mas um dos mais luxuosos que eu já fiz. Por quê? Eram 41 jornalistas internacionais que vieram para o Rio conhecer esse perfume em primeira mão. Olha só. Os caras foram para Prainha, que é no final da Barra. Sim, o final da Barra. A gente transformou pra mim, a melhor praia do Rio de Janeiro. A praia inteira, fechamos aquela praia e a gente transformou a prainha nos Hamptons. Você tinha aquelas pranchas gigantes adesivadas de Carolina Herrera. Todas as cadeiras foram mandadas fazer com aquele tecido. Com Carolina Herrera na listra. Você tinha, eu mandei fazer uns potes de cerâmica no vermelho, no azul marinho e no branco, que eram as cores do perfume, com areia para cigarro. Rolinho de toalha com as iniciais. Ai, gente, eu sou apaixonada, eu tô apaixonada aqui já. E a gente fez as casinhas, como as casinhas das praias na Europa, para eles chegarem, se trocarem. E um grande gazebo de madeira, tudo isso construído, com um brunch maravilhoso. A hora que esses jornalistas viram aquele cenário, eles falaram, não era possível que vocês fizeram isso para 40 pessoas. Pois nós fizemos. Isso é luxo, né? Então, isso é luxo. Isso é luxo. Isso é você luxo. entender o produto, as pessoas que estão ali e transformar tudo aquilo numa experiência maravilhosa. Que incrível. Nossa, depois eu quero ver fotos desse. Nossa, esse evento é maravilhoso. Maravilhoso. Imagino. E aí, Ana, assim, você acredita que a elegância, né, de tudo isso que a gente está falando, a elegância, ela pode estar presente, assim, em situações do dia a dia? Eu queria que você me desse exemplos, assim, do que você acha que é elegância no dia a dia das pessoas, sem esse excesso, sem essa ostentação, sem esse... Não sei, a gente entrou numa coisa tão maluca, né, acho que por causa das mídias sociais, acho que a informação sobre o luxo ficou muito mais divulgada. Eu não acho isso ruim, eu acho que todo mundo tem direito à informação e quem realmente estuda isso e se preocupa em realmente entender, seja lá de que nível social você entende a coisa como ela é, mas a gente tem uma distorção hoje no mercado, né, do excesso. Então, assim, eu queria entender com você, o que você acha que é esse conceito, como é que esse conceito do que realmente é luxuoso, e aí o luxuoso na simplicidade, né, que é o luxo realmente supremo ali, né, como que isso pode ser aplicado no cotidiano, sabe? Assim, como isso pode ser autêntico, agradável na vida das pessoas, sem essa doideira que a gente está vivendo em relação ao luxo. Você falou tudo. Você falou tudo. Mas é assim, olha, eu tenho 5,5. E eu acho que a maturidade é um luxo quando você consegue entender que você passou e viu coisas que te fortaleceram e que te deram sabedoria. Ai, que lindo! Hoje, eu só trabalho com quem tem luxo nos
tratar. No DNA? No tratar. No tratar, tá. Então, eu acho, por exemplo, um luxo no cotidiano, você sorrir. Você ser você. Você poder entrar numa reunião e ser simpática com todo mundo. Nossa. Um luxo excessivo, maravilhoso, é o respeito. Se você não tem o que falar, se você vai falar uma coisa que vai danificar, não fale. Desrespeitar, não fale. Fica quieto. Não. Então, eu acho que o luxo hoje é você ser autêntico e você tratar as pessoas. A hospitalidade, para mim, ela começa na pessoa. Sim. Então, se você é na educação, né? É querido, educado, simpático, verdadeiro, isso é um luxo. E aí, quando a gente vai para o âmbito do produto, eu acho assim, é um luxo você entrar no Hermès e você comprar a bolsa porque você sabe que aquilo é um objeto de desejo. Ana, já tô apaixonada por você. Não. Você está falando tudo que eu falo. Não, fala para mim, porque você entende Porque que aquela costura sabe é feita por um cara. Daquilo, não porque você quer aquela bolsa que vem daquela mulher que teve aquela história nos anos 60, nos anos 50. Porque você entende que aquela bolsa vai ser linda com os seus looks e que você está carregando uma coisa do mercado de luxo, um item que Uma vai história, agregar né? para você, que você pensa em passar para suas filhas no momento certo, e não uma menina de 12 anos com uma bolsa Chanel num restaurante japonês de R$ 400 por pessoa. Exato. Isso é mostrar para o seu filho que é um luxo que ele pode não ter amanhã. Então, as pessoas precisavam entender que não precisa chegar no 5.5 para entender isso que eu falei. Você pode, com 25 anos, saber ser você. Não ter medo de sorrir, de tratar o outro com cordialidade, de chegar no cafezinho e tratar o garçom muito bem. Uma pessoa que destrata o garçom, para mim, na hora perdeu o luxo. Na hora você vê a educação da pessoa. Na hora, assim. Eu acho que a gente tem, eu costumo falar aqui no podcast, nas aulas também, a gente tem um problema cultural muito grande em relação a isso, né? Como eu sempre falo aqui, de uma história né, colonialista, escravocrata, onde determinadas coisas não eram bem vistas porque estavam em outro nível. Então a gente perdeu um pouco a noção, por questões sociais, acho que do respeito. Eu acho que no Brasil... Até pelo respeito visual. Sim. Você olha uma pessoa, você vê que ela está transformada de botox, ela está transformada com a barriga de fora hoje num o povo lugar onde ela não devia estar. O sapato alto num lugar... Assim, você vê, eu estou de roupa de pismo, porque eu tive que vir correndo de uma prova. Super natural. Estava chovendo hoje na Ípica, por isso eu não pude me arrumar para vir. Passaram por mim umas 10 pessoas vestidas de uma maneira que você fala, meu amor, como assim? Onde você está? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, gente, você quer ver uma coisa bem esquisita? Passeia nos melhores shoppings de São Paulo ou no Rio de Janeiro. No final de semana. Sexta, sábado e domingo, e ver como é uma que aquele povo vai pro shopping, parece que eles estão indo para um evento, né? Enfim, e eu acho tão legal quando eu cruzo, né? As pessoas que estão de lá com um sapato confortável, com uma calça jeans, sabe? Acho que... E ninguém precisa estar mal vestido. Não é mal vestido. Ninguém aqui está falando que o luxo e a simplicidade é estar de chinelo, jeans e camiseta. Não. Você pode estar com uma big camiseta. Você pode estar com um big de um jeans. Pode estar com uma bolsa chiquérrima. Você pode estar com um cabelo brilhando. É o quite luxury, né? Não tem para ele. E não tem como negar que esta mulher, sim, é chique em qualquer lugar que ela vá. Sim. Assim como não dá para falar, um vestido preto. Não,
é um vestido preto. Sim, Uma mulher de sim, preto sim, tá sempre sim. belíssima. Eu acho que a gente entrou numa vibe aqui, assim, ultimamente, que a mulher, principalmente a mulher, né, precisa estar montada, né? Assim, é o cabelo, várias joias, várias coisas, e a melhor bolsa, o melhor sapato, o melhor tudo pra falar, nossa, olha aqui, Eu pertenço. eu pertenço. Uma E quem loucura tem isso. muito dinheiro, quem é realmente do luxo, sabe que não é. Exatamente. E É o oposto é disso. o oposto. É o oposto disso. E eu acho que tem uma coisa que é um pouco culpa das marcas de luxo que chegaram no Brasil e olharam essas pessoas com um dinheiro muito novo. Uhum. Eu acho novo rico muito pejorativo. Um dinheiro novo, um dinheiro que não estava circulando. Sim, sim. Gastando, por exemplo, descendo com um jatinho, vindo ao shopping e comprando, tipo, 3 bolsas numa tacada. E falando, quero 4 desse. Aham. E esses vendedores, gente, no fim do dia, tudo é sobre dinheiro. No fim do dia, tudo é sobre quanto eu vou Sim. ganhar de porcentagem. Sim, Ele não está sim, errado. sim, Nós sim. estamos falando de negócios, não estamos? É. Mas existiu uma soberba sobre esse cliente e essas marcas, que também, depois da pandemia, isso diminuiu muito, mas tem uma culpa do mercado sobre isso, Sim, né? sim. Aqueles almoços que só poucos e bons eram Sim. convidados. Hoje em dia isso mudou. Esses almoços são convidadas quem? Clientes reais da marca, Exatamente. que gastam com a marca. E tem marcas que fazem isso muito bem, né? Muito bem. A maioria não, tá? A maioria é a famosa. Sim. Vem no meu almoço e depois para estar na lojinha, hein? Sim. Não. Marcas que, assim, fazem em outro lugar. Sim. Que nem te obrigam a passar na loja. Ou seja, Isso. é relacionamento real com o cliente. Sim, exatamente. Uma outra coisa que eu queria falar com você é sobre a parte de tecnologia e inovação. Tá. Né? Como que a gente sabe que hoje, né, algo tecnológico, uma inovação, uma coisa criativa, uma coisa diferente, é muito importante em evento, né? Como que você enxerga essas ferramentas que a gente tem hoje, né, como como ferramentas criativas para trazer essas experiências diferenciadas nos seus eventos? Então, por exemplo, a gente, há muitos anos atrás, existia uma editora chamada Kozak Naif, que era um cara incrível que só fazia livros de arte. E ele me chamou para fazer um livro de moda. E eu fiz com ele, logo que eu saí da Editora Abril. É um livro que é todo bipartido. Como chama? Os capítulos? Não, as páginas, desculpa, eram mais grossas. E você troca a parte de cima com a parte de baixo. Ah, que legal. O Iguatemi uma vez me chamou e falou assim, Ana, vamos fazer um evento de moda que seja inspirador, que a gente consiga contar quais são as peças das lojas novas, da nova coleção, mas que tenha tecnologia. Que legal. A gente queria trazer um parceiro. Eu conversei com Visa, na época. Tá. Era a Carol e a Tassi, eu amava as meninas. E a Ju, quer dizer, a Tassi foi logo depois. E aí elas toparam e a gente fez. Imagina uma mesa, um cubo. Imagina um cubo que você teclava e você respondia se você era uma mulher extrovertida, se você era clássica, que cores você gostava. E aí aquele programa mostrava para você as lojas, não, mentira, looks que você podia ir trocando e você ia dizendo o que você gostava. Então, por exemplo, imagina você que está... É um macacão. É um macacão. Macacão. Imagina essa roupa que você tá. Eu, por exemplo, se fosse completar durante o final de semana, uma Birkin preta e um cardigan vinho até o pé.
Então você tinha isso na Que tela. legal. O mesmo macacão preto hoje esfriou. O que, que eu faço para completar? Vamos colocar um blazer branco. Vai ficar chiquíssimo. Tinha lá. E aí, depois que você gostava dessas peças... Nossa, queria um desse no meu armário. Não fala. Você tinha a lista de todas as lojas que tinham as peças que você mais gostou. E quanto que foi isso? Isso foi em... acho que 20. Não, 20 não foi pandemia, foi 18. Nossa. Faz um tempão. Então, para mim, a tecnologia, ela tem esse apelo. Você dá a informação visualmente da maneira mais moderna. Você esclarece, né? Você esclarece. Mas ela precisa servir a algo que a pessoa toque. Que ela leve para ela. Sim. Que aquilo faça com que a pessoa aprenda, tenha uma experiência. Ir a um lugar onde você tem uma parede maravilhosa, toda tecnológica, que você faz lá uma brincadeira, que tem uma roleta digital. Ah, muito legal. Mas uma roleta digital para ganhar um queijo ralado. Não. Porque é isso, né? As pessoas fazem a tal da roleta digital em todos os estandes de todos os eventos para você ganhar um queijo ralado. Eu já fiz muito evento que as pessoas falam, então, mas tem que ter tecnologia. Mas, gente, não tem é assim. Não cabe. Cadê o fio condutor? Não tinha fio condutor e aí você era obrigado a fazer umas coisas. Você falou, gente, não tem pé nem cabeça isso daqui. A tecnologia tem que ajudar você ou na informação, ou no visual, ou para chegar no fim do seu fio condutor. Mas ela precisa ter algo palpável, de novo, que traga para o seu cliente ou para a experiência algo que vá acrescentar para a pessoa. Sim. A tecnologia pela tecnologia, amor, você tem computador em casa. Ela tem que ser uma ferramenta para no final do dia, né? Trazer algo. E aí, Ana, para a gente terminar, eu queria que você falasse assim para as pessoas o que você acha que precisa ser mudado, sabe? De tudo isso que a gente falou aqui, como é que a gente melhora essas relações num treinamento, num evento, num acontecimento, ou no receber, como você falou, receber num jantar na sua casa, sabe? Enfim, como é que você acha que o que você acha que falta? Qual é o tempero que falta hoje em dia com tudo isso, com essa quantidade de informação, com essa quantidade de coisas que as pessoas vão pescando? Eu percebo assim que as pessoas pescam uma coisa daqui, pescam uma coisa ali, e aí elas juntam tudo num caldeirão e sai alguma coisa, e aí perde essa essência. O que você acha que falta e o que você daria de dica, assim, para quem assiste aqui um podcast onde a gente precisa explicar o luxo da melhor maneira possível, né? Como você deu uma aula agora falando sobre o que é luxo, e como é que é isso na essência, mas o que você acha que está de pior e o que precisa melhorar para essas coisas realmente se colocarem nos trilhos, digamos assim? Eu acho que é empatia com o seu convidado. Então, se você vai... Vamos fazer do micro para o macro. Tá. Se você vai fazer um jantar na sua casa, pensa o que você amaria se você fosse convidada. Então, se você... E assim, não adianta fazer um jantar na sua casa e colocar o Tupperware na mesa. Porque é super chique fazer um jantar cool, diferente, que a gente vai fazer umas coisas modernas, amor. A flor, a vela, o cuidado, o jogo americano. Pode ser para 2 pessoas. Na minha casa não se come sem sentar à mesa adequadamente. E adequadamente eu digo bonito. Sim. Bonito. Eu vou botar o jogo americano lindo de linho só para visita? Não, eu vou colocar para o meu dia a dia, porque eu sou a mais importante. Porque a minha família é a mais importante. Se o seu dia a dia for assim, quando você, Fabi, for na minha casa, eu vou fazer mais lindo ainda para você. Sim. Por quê? Porque eu entendo que eu quero para você
o que eu quero para mim. A gente perdeu tanto isso. Perdeu, né? porque a gente corre muito, porque a gente come de pé, porque você come de qualquer jeito, porque fala para o marido, ai, vamos só fazer um sanduíche? Não, amor, faz o sanduíche. Mas põe linda a Sim, mesa. exatamente. Não custa de vez em quando. Eu tenho uma filha de 26 que acabou de se mudar com um namorado para um apartamento. Não tem coisa que me deixe mais feliz do que ir até a casa dela e ver que ela está nos recebendo. Tem uma tábua de aperes, ela botou uma florzinha. Que legal. Sacou que aquilo é receber bem. Então, no jantar, cuida para o seu dia a dia ser bom, para quando vem alguém na sua casa ser tão bom quanto. Pensa nessa pessoa, no que ela gosta. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que não suporta as tromélias e eu amo, porque dura, porque fica lindo, porque eu sei mexer com as tromélias, sou péssima de arranjo. Ela tem alergia. Ela não tem que ter outra flor. É cuidado. Você saber se a pessoa tem uma alergia. Você colocar... Saber o que a pessoa gosta de comer, né? Você colocar, por exemplo, tem uma coisa que eu faço que as pessoas sempre babam e é uma imbecilidade, que é você ter uns vasinhos menores. Põe a mesa e põe, ao invés de botar um arranjo de flor, põe um vasinho de flor na frente de cada jogo de talher do lado direito. Gente... Ai, gente, é o detalhe. As pessoas morrem e pensam, meu Deus, ela botou um arranjo para mim. Isso é luxo. Sim. Quando você vai fazer um evento maior, estuda quem vai. Não faz uma festa para um monte de gente, aonde um monte de gente vai pulverizar, porque vai fazer um Insta, porque vai fazer um Stories e isso vai reverter. Não, pensa no seu cliente. Pensa no seu produto, pensa em pessoas que vão curtir aquela festa e que não vão hoje na sua, amanhã na do outro, amanhã na do outro. Porque tem muito isso, né? As pessoas vivem dos eventos. Tem gente que vive de ir em eventos. Sim. Essa pessoa não dá importância para o seu evento. Não. Ela dá importância para ela ter mais um lugar para ir. Não, eu tenho uma coisa que você falou perfeito, assim, eu vejo muita gente na internet que tem uma necessidade de cada dia estar num lugar, num restaurante, na festa, no evento, porque precisa fazer daquilo, olha, conteúdo. Eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Gente, essa pessoa não descansa, ela não fica em casa com o marido, essa pessoa não sabe essas coisas, não precisa isso. As pessoas têm que ser um pouquinho mais serenas, as pessoas precisam entender que não precisa ser para o outro, pode ser para você. Se você está bem, mais autêntico, mas né? pelo amor de Deus, e mais feliz. Se você está bem, você consegue fazer. Eu tenho um amigo, um grande amigo, Lucas, ele fala uma coisa que para mim é fenomenal. O seu copo tem que estar cheio para você servir o outro. Se você está bem, você consegue servir o outro bem. Perfeito. Então, assim, essa para mim é o maior dos ensinamentos. Você só dá o que você tem em excesso. Sim. E isso, quando você vai fazer um evento e você tá bem, e você sabe o que é ser gentil, e você tá serena, você consegue passar para a recepcionista a máxima que é: receba todos que chegarem ao evento das 9 às 5 da tarde, com o mesmo sorriso, com a mesma maquiagem. Vai lá, dá um retoque, volta. Por quê? Porque esse cliente, tem que ser tratados iguais. Tem a mesma importância. O garçom tem que estar querido, então ele está ganhando bem. Os seus funcionários têm que estar felizes, porque eles estão serenos, porque eles estão ganhando o correto, porque eles foram bem orientados, porque a empresa do buffet é uma empresa que tem coerência com tudo isso. Então, se você faz uma malha de empresas que trabalham bem e felizes, não tem jeito do seu evento não ser um luxo. Sim. Por quê? A hospitalidade dentro do luxo. Se o seu produto é incrível, não tem como. A conta fecha aí, né? Pronto. Conta fecha aí. Agora, quem está recebendo, vou chutar, tá? É uma PR que faz disso da vida. Da vida. E que ela
recebe hoje esses, para esse cliente, porque quer que ele volte na loja. Amanhã, o outro cliente, porque e aquilo ali para ela é um negócio, ela vai ter o buffet, que para ela serve logo, vamos que amanhã tem outro, e assim por diante. Não tem paixão, não tem autenticidade, não tem empatia, não vai ser luxo nunca. Sim, e acho que o grande truque, né, pra gente terminar assim com chave de ouro, que eu achei sensacional essa conversa com você, eu acho que é isso, assim, é você fazer com a preocupação com o outro. Eu acho que as pessoas fazem, eu já fui em vários jantares, várias coisas que as pessoas fazem para mostrar o que elas têm. E não com a preocupação da delicadeza de você tão importante. De você tão importante. Para ver o que eu tenho. Exatamente. É isso. A mudança tá. Você tá aqui porque você é especial para ver isso que eu tenho, que é incrível, esse produto que é incrível. É um detalhe, né? Mas faz toda a diferença essa chavinha, né? O discurso inicial é o que vai fazer o final ser concretizado. Perfeito. Gente, Ana, amei. Acho que a gente podia ficar aqui conversando horas, porque, assim, de verdade, a gente pensa muito parecido. E é a minha grande bandeira, assim, sabe? Até aqui com luxologia, quando eu dou aula. Falo, gente, vamos desconstruir as coisas, porque as coisas foram construídas na cabeça das pessoas muito errado, sabe? Então, vamos desconstruir, vamos fazer a coisa de uma outra maneira. É muito mais simples, é muito mais natural, é muito mais humano do que a gente imagina. E eu acho que você conseguiu transmitir aqui para as pessoas, assim, um sentimento que... E, assim... Você fala lindamente e conseguiu transmitir de verdade, assim, muita coisa que tem dentro de mim, assim, e é isso, que de verdade. Delícia, Fabi. Foi foi tudo na correria, Imagina, mas assim, eu não podia estar mais feliz, assim eu amei o nosso papo e assim, eu gosto de estar em lugares onde eu me sinto muito à vontade. Eu me senti muito à vontade com você, sem a gente se conhecer tanto. Muito obrigada, adorei o convite. Muito obrigada, viu? Bom, e para vocês que acompanharam a gente até aqui, não esqueçam de seguir nosso podcast nas plataformas, né? Acompanhar a gente nas redes sociais, @luxologia. A gente está em todas as plataformas de podcast e no YouTube. E aguarde que o próximo episódio tem mais luxologia para vocês. Obrigada. Este podcast foi produzido pela Tumpats.